Ó, Caim não foge para o exílio, ele foge para a liberdade. Ao matar Abel, o pastor obediente, ele rompe com a limitação de Adão e busca sua verdadeira família, os homens da imagem e semelhança. Ele leva para eles o segredo do jardim, e eles dão a ele o poder das máquinas. Ano zero, os homens, imagem e semelhança, dominam o mundo. Adão é colocado no jardim como um cofre de pureza e limitação. Do 1000 a 2000, Caim une a inteligência dos semelhantes com a revolta de Adão. O mundo se torna um lugar de tecnologia assustador. O dilúvio é a limpeza desse sistema que saiu do controle. E agora a gente tá no ano 6000, né? E o meio aí eu vou encaixando aqui. Aqui eu só tô fazendo pequenos acréscimos, tá? Então, estamos voltando a ser a imagem e semelhança através da tecnologia e faltará a simplicidade de Adão. Adão e Eva foram expulsos na direção do sol nascente. Por isso os guardiões foram colocados exatamente ali, no portão de saída, para garantir que eles não tentassem voltar pelo mesmo caminho. Mais tarde, o tabernáculo e o templo de Jerusalém seguiriam o mesmo modelo do Éden. A única entrada ficava ao leste. Entrar pelo leste significava caminhar em direção à presença de Deus, que ficava no oeste, no lugar santíssimo. O texto bíblico não menciona portões ou guardas no lado norte, sul e oeste. Isso sugere duas interpretações principais. O Éden era cercado por limites, ou era numa encosta, né? A mentalidade antiga, o leste era aonde a luz nasce, esperança. Ir para o leste após o pecado significava afastamento. Caim, por exemplo, após matar Abel, foi morar na terra de Nod, que significa ao oriente, leste. Leste do Éden. Foi na direção do sol, pois queria sê-lo, ou encontrá-lo, né? Pela cronologia bíblica, a civilização que existia antes do dilúvio é chamada antediluviana. O texto diz que eles eram extremamente avançados. Jabal, neto de Caim, inventou a pecuária e as tendas. Jubal, também neto de Caim, irmão dele, inventou a música e os instrumentos. O irmão deles inventou a metalurgia. Os sumérios que conhecemos pela história seriam os descendentes de Noé, através do seu neto Nimrod, que o reocuparam a região de Sinear, que era onde estava Enoque, ali a cidade que Caim criou, após o dilúvio, tentando reconstruir a glória do mundo antigo de Caim e seu filho Enoque. A arqueologia coloca o surgimento dos sumérios por volta de 4000 e 3500 a.C., período de Uruk. Curiosamente, as tabuletas de argila suméria contêm a lista de reis sumérios que divide reis, isso é histórico, tá? Exatamente, tá lá, acharam as tabuletas. E divide os reis da Suméria entre antes do dilúvio e os de depois. Os de antes viviam muitos anos, os de depois começou a viver menos. Igualzinho a Bíblia, com os patriarcas. Então é muito incrível, né? Tudo isso aqui. Sete herda o azul. De acordo com o texto bíblico de Gênesis, Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Para entender o tempo que se passou, precisamos olhar a sequência de eventos. Caim e Abel foram os primeiros filhos, né? Então a Bíblia não fala o tempo. Após a morte de Abel, aí depois vem o Sete ali. Então Adão viveu 930 anos no geral. Sete nasceu quando Adão tinha apenas 130 anos. Apenas, né? Portanto, se considerarmos que Adão e Eva foram criados logo depois do Éden, Sete nasceu cerca de 130 anos após a criação. Enquanto Caim se fixou para construir cidades, Sete e seus descendentes viveram de forma simples e espiritual. Então aí beleza, até aqui, vou pular várias coisas legais que vocês têm que ler depois. Aí vem o dilúvio, né? E é muito importante, eu vou e volto aqui, vocês vão entender o porquê do dilúvio, vão entender a importância de Matusalém, de Enoque, em todo esse desdobramento, tá? Vamos ver o que vale a pena eu ler aqui pra vocês, pra não ficar muita coisa. A de Sé, porque Deus permitiu isso. A linhagem de Cã, de Caim, civilizadores, e a de Sete, patriarcas nômades. Então aqui tem os dois Enoques, né? No azul e no vermelho. Então a linhagem de Caim foram os primeiros a dominar o mundo. Caim fundou a primeira cidade. Seus descendentes inventaram metalurgia, toda a tecnologia, né? Poderosos e homens de renome. A linhagem de Sete, de Adão até Matusalém, antes do dilúvio, né? Viviam como peregrinos. Então eles cuidavam de rebanhos, agricultura simples. Não construíam monumentos. Sua prioridade era o altar, a cidade. E aí os ossos de Adão, né? E aí teve dois Enoques, que a gente vai entender daqui a pouco como que plasma dos dois lados. Enoque no azul, ele não construiu nada na terra, só andou com Deus e está registrado como alguém que não morreu na Bíblia. E o Enoque no vermelho fez a primeira grande cidade, é a cidade de Enoque, né, que era o filho de Caim. Então, primeiro no vermelho, depois plasma no azul. Primeiro no vermelho, depois fez plasma no azul. Aqui no fim do livro eu fiz uma tabela do tanto de vezes que isso acontece. Tá, ó. Você vê aqui, ó. Nasce Enoque no vermelho. Na geração seguinte, lá no azul, você tem o Enoque aqui, ó. Aí você tem Irad no vermelho. Geração seguinte, Jared, que pronúncia é quase igual no hebraico,
é o mesmo desdobramento, no vermelho. Tá vendo, ó? Meu-Jael, Malalel, mesmo no vermelho, azul e vermelho. Matusael, Matusalém, azul e vermelho. Lameque, no vermelho, Lameque no azul. Então, fica fazendo esse link aqui, explica o porquê, como. Isso ninguém explica, você vai achar em lugar nenhum. Então, graças a Deus, glória a Deus, tá aqui. Plasmou legal e coerente. Então aqui conta todos os dobramentos dessa linhagem patriarcal, né? De Sete, pro filho dele. Enoque, que ia lá na sua cidade. Enoque sendo azul, ia na sua cidade vermelha. Do mesmo nome. Sendo o outro lado da vida. Ia lá e ficava amaldiçoando, profetizando, né? E a galera tinha um medo danado, né? Valeu, Marcos. Deus te abençoe. Obrigadão pela ajuda. Tô muito feliz com esse livro mesmo. Eu já te falei isso, né? Já dei like ali. Falei pra Deus te abençoar, né? Todo mundo que dá dinheiro e ajuda, eu abençoo porque eu sei que é difícil. É o sangue aí da vida, né? Nesse mundão. Então tá dando pra entender, né? Então deixa eu ver o que é importante eu ressaltar aqui. A rebelião de Caim, Sete do azul, o dilúvio, o segredo de Enoque, Enoque e Enki, ó, conectando. O Enki e Enoque, vocês vão descobrir várias coisas, vocês não vão achar lugar nenhum. A conexão com o sétimo rei, vocês vão ver que é impossível ser tudo coincidência. Quando Adão morreu, no ano 930, a M aqui é Annus Mundi, tá? A maioria eu coloquei DA, que é depois de Adão, pra ficar mais fácil, mas é a mesma coisa. O mundo entrou em um estado de choque e medo. Imagine que pela primeira vez em quase 1000 anos, o homem, que era a prova viva da existência de Deus, não estava mais lá. A morte de Adão foi um sinal verde para a linhagem de Caim perder o resto do respeito que ainda tinha. Sem a figura imponente de Adão para impor respeito, as cidades da Suméria, fundada por Caim, começaram a se expandir agressivamente. A tecnologia das armas de metal de Tubacaim avançava. A violência começou a se espalhar pelas planícies. Enoque não era um líder político, ele era o profeta de fogo. O Enoque azul, indo na cidade de Enoque vermelho. É o próprio reflexo, vocês vão entender nesse livro. Enquanto os descendentes de Caim construíram muros, Enoque pregava o juramento. A tradição diz que ele confrontava os cainitas cara a cara, avisando que o Senhor viria com milhares de seus santos para julgar a maldade deles. Foi nesse período, entre a morte de Adão e a partida de Enoque, que a corrupção atingiu o ápice. O livro de Enoque descreve que os anjos caídos se misturaram com a humanidade, gerando os gigantes, e o mundo virou um lugar de terror biológico e espiritual. Apenas 57 anos após a morte de Adão, a tensão era tão insuportável que Deus tirou Enoque do mundo. O Quântico, Atlântida, né? Vocês leram os outros livros, vocês vão entender aí a conexão. Sua partida súbita foi um aviso. Se o homem que anda com Deus não pode mais ficar aqui, algo terrível vai acontecer. Enoque deixou seu filho Matusalém sozinho no comando da linhagem de Sete, guardando os ossos de Adão. Matusalém herdou um mundo em guerra, onde a civilização tecnológica de Caim tentava esmagar os nômades espirituais de Sete. Matusalém teve que segurar as pontas por mais 669 anos até que Noé terminasse a arca. Matusalém não usou exército de metal como os descendentes de Caim. Ele usou autoridade patriarcal e proteção espiritual. Naquela época, o respeito pela idade e linhagem original de Adão tinha um peso místico enorme, mesmo entre os violentos. Matusalém era o último elo vivo com Adão. Os gigantes e os reis cainitas o temiam porque viam nele a presença divina, que ninguém mais tinha. Uma presença divina que ninguém mais tinha. Atacar Matusalém era visto como atrair uma maldição imediata. Ele funcionou como embaixador de Deus na Terra. Enquanto ele estivesse vivo, o julgamento final não poderia vir. Matusalém manteve a construção da arca em uma região montanhosa isolada, longe das grandes metrópoles da Suméria. Matusalém teve Lameque, que teve Noé, né? Mas Matusalém durou mais. A linhagem de Caim, focada em cidades e comércio, e Lameque tem dos dois lados também, vocês vão ver. Para eles, Noé e Matusalém, apesar de sábios, talvez estivessem se tornando velhos loucos, construindo um barco no topo de um monte onde não tinha mar. O deboche foi a melhor camuflagem, né? Imagina um barco no topo de um monte onde não havia mar. Matusalém possuía os escritos e os segredos astronômicos de seu pai, Enoque. A tradição diz que ele sabia usar nomes sagrados e orações que afastavam as influências dos anjos caídos que lideravam os gigantes. Ele criou um perímetro de santidade ao redor do canteiro de obras da arca. A tensão chegou ao limite em 1656, né, Annus Mundi, depois de Adão. Matusalém estava com 669 anos. Extremamente frágil. Os gigantes começaram a perceber que o velho escudo estava prestes a cair. E Deus esperou Matusalém morrer de morte natural, viu? E depois esperou mais 7 dias ainda de luto. Aí começou o dilúvio. Aqui, acabei de falar isso, inclusive. Nossa, falei na mesma hora. A tradição diz que assim que Matusalém deu o último suspiro, o céu escureceu imediatamente. Deus esperou exatamente os 7 dias de luto por Matusalém para fechar a porta da arca. Com a morte do último grande patriarca que conheceu o mundo antigo, a proteção
acabou e as fontes do grande abismo se romperam. A cidade de Enoque, fundada por Caim, era o centro da tecnologia e rebeldia. A tradição diz que quando o dilúvio começou, os cainitas não se desesperaram de imediato. Confiaram na sua engenharia. Tentaram usar máquinas e comportas para segurar a água. Mas as fontes do grande abismo, né, vinham de baixo, né? Ia explodindo debaixo da terra. Aí derrubou tudo. Então aí cai tudo. Aqui tem aí o ferro some, volta só depois. Aqui tá explicando vários pontos interessantes para a história. Matusalém era extremamente importante porque ele era o patriarca regente da linhagem de Sete quando o dilúvio chegou. Embora seu pai Enoque fosse um profeta poderosíssimo, ele não morreu nem envelheceu no cargo. Ele foi transladado por Deus aos 365 anos. Com a partida de Enoque, no ano de 987 depois de Adão, a liderança da família custódia das tradições de Adão passaram para Matusalém. Matusalém viveu 969 anos e foi a ponte perfeita. Ele ouviu as histórias diretamente de Adão e passou para seu neto Noé. Viveram 600 anos juntos. Era a memória viva do Éden, né? Então ele não morreu. Morreu, depois de 7 dias Deus derrubou o dilúvio. Esperou Matusalém morrer. De causa natural. Matusalém não morria nunca, né? Deus tava, mas caramba, Matusalém tá surdo, eu tô gritando, não ouve? E aí, eu quero mandar esse dilúvio logo. Pô, Matu. Aí, era meio assim. Então aqui tem toda a linhagem certinha dos dois lados. Aí o vermelho é maldição, explicando toda essa troca de terras. Aí depois do dilúvio vem Nimrod, né? Nimrod era o bisneto de Noé. E aí ele encontrou ali tudo, sintonizou de novo, reconstruiu aquilo que foi afundado e fez a Torre de Babel. Aqui explicando como, porquê, envolvendo o desdobramento das línguas, conectando todos os pontos. Quem lê os outros livros vai gostar muito. Quem não leu vai entender já também. Mas quem já conhece, eu não tô falando pra vender não, porque quem não tem condição pega de graça aí. Então tudo isso aqui muito legal, muito importante. O estilo Khan de governar. Babel versus Pentecostes, né? Então Deus confundiu em Babel a língua e em Pentecoste do nada todo mundo começou a se entender. Na época, depois que Jesus morreu ali. Isso aqui é muito legal, tá? O circuito eterno, o circuito lógico, o nascimento do Messias, o sangue de Jesus em Adão. Aí aqui é importante, é o ponto do livro, tá? A tradição diz que Adão foi sepultado no Gólgota, exatamente sobre o local onde a cruz de Jesus foi fincada. Então tá vendo? Você vai lá, tá vendo que parece uma caveira aqui, ó? O famoso Gólgota, onde Jesus foi crucificado aqui em cima, ó. Davi, 1000 anos antes, tinha cortado a cabeça de Golias e jogado aqui dentro também. E aqui embaixo dessa caveira tá isso aqui, ó. Que seria o racho. Quando Jesus morreu, abriu esse racho na terra. Ali embaixo eu falo um pouquinho mais aqui no livro, ó. Eu separei de propósito, tá, galera? Pra conectar pontos aí. Então abriu esse racho aqui na hora que Jesus morreu. Que puseram um vidro pra todo mundo poder ver. O sangue de Jesus teria passado por aqui. Ido lá pra baixo. Caído em cima dos ossos de Adão. Aí fecha o circuito, né? O violeta fechando vermelho e azul. No ponto zero da Terra, no mesmo lugar onde tudo começou, terminou. Quem é da escola entende por que terminou. Depois de Jesus, é o reflexo do triângulo ali. O corpo, Jesus fragmentou luz em cores, agora as cores se encontrando, volta Jesus. Então, ó, o nome Gólgota significa lugar da caveira, enquanto muitos acham que foi por causa do formato da rocha, vai falar de Adão estar enterrado ali. No momento que Jesus morreu, houve um terremoto que fendeu a rocha do Calvário, o sangue de Jesus teria escorrido por essa fenda, né? Seu amigo chama Matusalém, cara. É o apelido, né? É o nome mesmo. Aí houve o terremoto, o sangue de Jesus teria escorrido na frente e tocado os ossos de Adão. Isso representa o sacrifício de Cristo, alcançando e redimindo o primeiro homem em toda a humanidade que veio dele. Conscienciologicamente, a gente entende todo o circuito, né? Desde aquela morte, que foi se fracionando, se dividindo em chakra. Então a consciência ia pulando. Até não ter mais pra onde ir. E dar de cara consigo na cruz. Falou, caramba. Agora esse Deus pra quem eu clamo, sou eu mesmo gritando pra mim. O verbo se atropela daquele momento de morte desesperador. E aí a consciência entende a sabedoria do Pai. De querer a limitação. Aí Jesus volta humilde pra gente reinar junto. Em vez dele ser o fodão. Embora seja. Agora muito mais igual a Deus. Aí ele entende a humildade de Deus. E é o que nós entendemos e aprendemos junto, né? Nas nossas jornadas, passando por esses mesmos momentos, através das nossas plataformas individuais. Então, a tradição explica que os ossos de Adão fizeram uma verdadeira viagem para sobreviver ao dilúvio e chegar a Jerusalém. Antes do dilúvio, Noé recebeu a ordem de levar o corpo embalsamado de Adão,
que estava guardado em uma caverna por seus descendentes, para dentro da arca. Ele deveria protegê-lo para que o primeiro homem não fosse apagado pelas águas, né? Que aí senão o bagulho ficava louco.